porque eu sou de outra geração. Eu sou de uma geração, eu vou mentir na minha idade, eu não é que eu convivi com a ditadura militar, mas meus pais conviveram. A gente está entrando agora, as gerações novas não conviveram, não sabem o que é ditadura. Eu não sei o que é ditadura militar. Tipo, eu sei o que ali e tal, mas eu não sei exatamente na pele e tal. E a gente tem que contar. Mas o final da ditadura militar foi conseguido pela sociedade civil brasileira. E a sociedade civil brasileira se organizou e fez a Constituição Cidadã de 1988, que é uma Constituição sensacional. É uma Constituição generosa para com as minorias, é uma Constituição atenta para as diferenças no Brasil, é uma Constituição que lida com a educação, que é o nosso tema aqui. Apesar dela ter alguns problemas também. Tem vários problemas, Sim. Sobretudo a anistia militar. O brasileiro não gosta de falar de reparação. Acho que esse não é o pior problema. É não. um deles. A questão agrária é outra, mas vamos falar de reparação. Brasileiros não gostam de falar de reparação, brasileiros e brasileiras. A gente não quer falar de reparação em relação à escravidão? Fala. Porque muitas vezes o cara fala assim, reparação significa que você vai tirar o pouco que eu tenho para dar para alguém que sofreu no passado, mano. Eu tô sofrendo agora, eu não quero que tire nada de mim, não. Monark, a reparação não é só financeira. Estamos falando aqui de reparações humanas, reparação da memória. Quando eu falo aqui de reparação da população negra, não é só financeira. É uma coisa de restituir memória. Eu acho que na questão de instituição de memória, o Brasil ele tinha que ter um sistema de ensino que literalmente mostra tudo o que aconteceu. Eu acho. E deixa... Também não tem que ter viés nenhum, tá ligado? Não, tem mas que não só é mostrar, tipo, é dado. Todos os dados que a gente tem aqui de tudo que aconteceu, esse cara fez isso, cara. Temos aqui mas tem personagens da história brasileira que eles são ou apagados ou embranquecidos. Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente... Não, calma. A gente não tem isso no sentido de... Hoje em dia a gente não tem a história sendo contada de uma maneira empírica, objetiva e imparcial, tá ligado? A gente tem uma história contada de uma forma elitista, oligárquica, colonial, estatista. E masculina, né? Então, você vê que os poucos personagens femininas viram assim, filha de... A Isabel. Todo mundo fala, tem a Isabel. Mas ela é filha de Dom Pedro e esposa do Conde D. Quando você tem os personagens masculinos, tem nada disso. Sim. E quantos protagonistas negros e negras você tem na nossa história? Sim, então, por isso que eu acho que a gente tinha que ter o ensino ensinando quem foi a pessoa mais relevante na história. E põe essa pessoa aqui. É isso que a gente tem que saber. Mas você acabou de defender a ideia de ação afirmativa. Ou seja, o que é ação afirmativa? É que a gente faça uma história mais plural, não só uma história dos povos europeus. É uma história mais real. Muito mais. Mas sabe por que o meu argumento... Porque a nossa história... Você vê que no Brasil todo mundo tem complexo de rei, né? Quer dizer, o cara canta bem, vira rei da voz. O cara é bom de futebol, é rei do futebol. Sim, né? a gente gosta de lotar as pessoas. Não vou falar. Mas vamos lá. A gente tem o imaginário... Olha, a gente estava falando de imaginário, né? A gente tem o imaginário monárquico. Ou a gente descoloniza a nossa imaginação, ou os livros não vão mudar. Sim, eu só não acho que é uma posição afirmativa, como você disse. Ação afirmativa. Eu só não acho que é uma ação afirmativa, porque é uma afirmação lógica. Você tem que mostrar para as pessoas tudo o que aconteceu. Você não pode esconder nenhum fato ou ter um viés. Se agora tem um viés... Caro professor Monark, existe poder político e econômico no mundo? Não. Não existe. Então, mas a gente está contando uma história a partir dos vencedores. Sim, a gente tem que mudar são os vencedores essa perspectiva. Eu concordo que tem que mudar, não estou falando que não tem que mudar. Não, eu sei, mas digo, não é assim. A gente tem que fazer. É uma questão ideológica também. Olha, nunca a história foi tão forte como no governo Jair Bolsonaro. Eles estão querendo recontar toda a história do nosso passado. Mas a gente não pode tentar contar a história de uma forma ideológica. A gente não, tem que tentar isso que a gente está falando aqui. Então, exatamente, mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou falando que, tipo, não é afirmativo, porque também é o lógico imperativo. Não. Todo o sistema de educação do mundo deveria ser assim. Mas eu vou te dizer, não existe tudo igual no mundo. Nós somos o país... Quando eu comecei a escrever sobre o autoritarismo brasileiro, no final de 2018, o Brasil era o 9º país mais desigual. Quando eu terminei de escrever, era o 7º país mais desigual. E já somos o 5º. Então, não dá para a gente comparar Brasil com qualquer coisa, porque as realidades são diferentes. Eu não estou comparando. Não, estou entendendo você, mas o que eu quero chamar a atenção, por que é ação afirmativa? O que quer dizer ação afirmativa? É você afirmar outras realidades. É nesse sentido. Afirmar, não estamos falando aqui de criar.
Não é possível que num Brasil, num país que mais da metade da população é feminina, que não tenham protagonistas mulheres. E indígenas? Quais são os protagonistas indígenas? Estatisticamente impossível, né? Impossível. Sim, porque se foram, a gente agora está represando essa informação. Tá. A gente tem figuras históricas importantes que não estão sendo... Mas ação afirmativa. Esse é o conceito. De ação afirmativa Exato. é não deixar figuras históricas importantes... É você trabalhar com políticas de orgulho verdadeiras. De populações tem que ser de orgulho, tem que ser de a realidade. O que aconteceu? A história é isso. Autoestima é muito importante para uma nação. Lembra que a gente estava falando que nós estamos desperdiçando muita gente? Se a população não tem autoestima, ela não vai batalhar para ser melhor. Você tem que fazer... O que fazem os Estados Unidos? Trabalham com autoestima. Eles adoram trabalhar a própria autoestima. Adoram, eles são os melhores do mundo. O que a gente faz aqui? A gente faz o contrário. A gente faz o oposto. Vamos falar de outra reparação importante? Com os militares. Todos os países da América Latina, não todos, boa parte, que tiveram ditaduras, tiveram comissões da verdade. Nós tivemos. Mas a nossa comissão da verdade podia levantar casos e não podia julgar. O mesmo problema que a gente está falando com os políticos. A gente tem que ter o direito de olhar para a nossa história e julgar quem fez as coisas. Você argumenta da gente abrir esses casos já de décadas atrás e agora julgar todo mundo de novo? Eu acho que a gente tem que julgar. Nossa, para mim isso é muito mas nós temos, desnecessário e... Não é. Como é que você fala que é desnecessário para uma família que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que nunca mais viu seu filho, que não sabe onde seu filho está enterrado? Mas é que já passou muito tempo. A lei, ela não é tão, tipo... Não é tão fácil julgar um negócio de... É muito fácil. A gente tem os documentos, Monark. A gente tem os documentos... Mas tem muitas provas que poderiam ser usadas que hoje em dia já se perderam porque faz muito tempo. Mas as que nós temos comprovam. Entendi. E a gente tem que fazer o Já seguinte... tanta prova que as que sobraram resolvem. Resolvem. E a gente tem que saber julgar. A gente tem que ser correto com as pessoas que perderam. É que faz muito tempo já, entendeu? Não é tanto tempo, gente. Não é? Quantos anos fazem? Na história, né? Estamos Não, falando aqui de um humano, regime né, que ficou o momento duro. 70 a 75. Cara, não é tanto tempo. Uns 40 anos, né? 50. Essas pessoas estão vivas. Mas elas estão velhinhas. Já tão... Não tão velhinhas. Eu conheço uma amiga professora que foi a mulher que foi usada para a aula que os Estados Unidos deram no Brasil sobre tortura. Dulce Pandolfsky. Ela foi utilizada, foi humilhada para que eles comprovassem no corpo dela como é que se torturava um assim chamado subversivo. Ela é a pessoa mais doce que eu conheço. Ela não quer vingança, ela quer verdade. Ela quer que essas pessoas sejam julgadas. Entendi. E a Dulce deve ter agora o quê? 70 anos? 68? Estão vivas, gente. Então, a gente não tem esse direito de julgar qual é a régua. Mas já não prescreveram esses crimes? Não. Não, prescreveram porque a gente assim determinou, porque a gente não julga. Não é que prescreveram, nós não julgamos os prescreve militares. Porque alguém falou que prescreve. Alguém falou que prescreveu. Eu entendo que pessoas... Se alguém estuprar alguém da minha família... Qual é a sua regra? E eu encontrar esse cara daqui a 40 anos e o crime dele já vai ter ido para o espaço, eu sou capaz de matá-lo assim mesmo. Não deve. Não Mas devo, a gente mas... tem que fazer uma lei, a gente tem que ter um corpo de leis que seja capaz de julgar essas pessoas. E a gente não pode achar que já passou. Passou para você que não conviveu. E eu entendo isso. É que meio que passou porque faz muito tempo e a maioria das pessoas já morreram. Então. Não, estou te contando o exemplo. As pessoas estão vivas. As pessoas tinham 14 anos. As que sofreram, mas as que cometeram provavelmente já eram um pouco mais velhas, né? Tipo, Não, principalmente os militares responsáveis, os cabeças e tal. Mas é mais um motivo para julgar. É a velha questão do julgamento de Nuremberg com os nazistas. Foi importante? Foi importante para o mundo. Mostrar para o mundo que políticos genocidas têm que ser julgados. Sim. É disso que eu estou falando.